Por que você segue uma religião? No que isso te ajuda? Faz te ensinar o quê? O que isso faz para você ser com outras pessoas? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Delian Bedin e esse é o seu canal de conhecimento. Há algumas semanas atrás eu comecei a ler o livro Crer ou Não Crer, do Leandro Carnal e do Padre Fábio de Mello. No capítulo de hoje iremos tratar sobre a religião e o que a religião ajuda nos dias de hoje. Na religião há um livro sagrado, e esse livro sagrado ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Quando usado para o bem, essa religião ela te ajuda a crescer, ela te ajuda a contribuir, ela te ajuda a fortalecer, ela te ajuda a ser uma pessoa melhor cada dia mais. Quando usada para o mal, usada por ideologias políticas, religiosas, econômicas, acaba te dando uma situação onde você acaba sendo manipulado pela religião. Devemos levar em conta que a gente não pode ter uma fé cega. O que seria uma fé cega? Quando a gente crê demais em Deus, a gente põe tudo a ponto dele. Esquecemos que também temos que fazer a nossa parte. Quantas vezes você já ouviu alguém falar: vou esperar em Deus? Acontece que se você não se mover, Deus não fará nada por você. Mas também não devemos levar em conta a fé em nós mesmos, pois somos falhos. Quando cremos que iremos fazer tudo por nossa conta, tudo gira em torno de nós, tudo depende da gente. A gente esquece que também Deus coloca pessoas certas no momento certo, na hora certa na nossa frente. A gente tem que entender que vai ser de nós mesmos. Deus também irá ajudar. O ideal é ter um equilíbrio espiritual, onde tudo depende da gente, mas tudo depende de Deus. Está no meio termo. É muito mais fácil entender o pós-vida, sendo que a gente desconhece. Você colocar à prova coisas desconhecidas, você pode inventar qualquer coisa e tudo será verdade, pois é desconhecido. É ideal que a religião ela pregue a vida. Quando ela prega a vida, você se sente iluminado, você se sente bem. Porque você está vivendo o seu presente, não a eternidade que possivelmente possa ou não existir. Afinal, é desconhecido. O Carnal trata a religião como um vício. Pega aquela pessoa que é viciada em jogos, em prostitutas, em drogas, em álcool. Quando ela vai presa ou para uma clínica de reabilitação, onde ela se converte em uma religião, ela simplesmente muda o seu vício. Em vez daquele vício antigo de álcool, drogas, mulheres, ele começa a se viciar em decorar versículos bíblicos. Então a religião nada mais é do que um vício oculto. Doar-se. Quando a gente fala de doar-se, a gente pensa em doar alimento, doar dinheiro. Mas na verdade doar-se é muito mais do que isso. Podemos doar o nosso tempo para uma pessoa que precisa, o nosso ombro para quem precisa, doar a nossa sabedoria, o nosso conhecimento. Quando a gente compartilha conhecimento com pessoas, essas pessoas trazem conhecimento para a gente, pois a gente está compartilhando um conhecimento e ela está compartilhando o outro. Porém, o Fábio de Mello ele explica sobre o doar-se, principalmente na questão do conhecimento, pois precisamos ter maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual na visão do Fábio? Você tem que entender que você não está certo, mas também não está errado. O interessante de um diálogo é você analisar a fala do outro e tirar as suas conclusões. E isso faz com que a gente cresça espiritual, cresça no conhecimento e contribua cada vez mais para a humanidade. Acreditar fielmente em uma crença te transforma em uma pessoa arrogante, que não aceita as mudanças da vida. É como o Carnal põe à prova, por exemplo, do socialismo de Stalin. Muitos falam que não foi socialismo, foi ditadura. A verdade é que as pessoas não aceitam os fatos. O Padre Fábio de Mello ele deixa claro que a gente tem que aceitar o que foi, ser realista com as coisas. Não acreditar apenas em nós mesmos, em o que a gente acredita. Pois a verdade está estampada na nossa cara. Às vezes a gente não vê por ignorância. Quando Deus veio para a Terra, ele trouxe uma teoria inicial, onde todos deveríamos usar ela a seu favor. Com o passar do tempo, isso foi se ressignificando, foi mudando, foi se transformando para uma coisa que hoje acaba sendo banal. A ressignificação da religião foi usada tão grande que a gente acabou usando as leis de Deus como forma de poder. Tanto é que os 10 mandamentos é usado em qualquer política mundial. Quando a religião não é usada para servir ao próximo, não é usada para ser uma pessoa melhor, ela acaba por te destruir. Mas porém, a gente ainda usa a religião como repreensão. Vamos relembrar os tempos antigos. Na época da Idade Média, a religião ela impunha suas
ortodoxias. Para a religião, escrever com o lado esquerdo, com a mão esquerda, era bruxaria, era uma coisa errada. Tanto é que eles amarravam a mão esquerda para obrigar as pessoas a escreverem com a mão direita. E isso é tão comum nos dias de hoje, como as pessoas usam a religião para repreendê-los. Mas a religião não é totalmente errada. Vamos pegar o ateísmo, como por exemplo a época do Stalin lá na União Soviética. Ele matavam-se todos que discordavam das leis dele. Então matava-se em nome do ateísmo também, não era só em nome da religião. A religião ela deve ser usada como identificação do ser interior. Devemos entendê-la como entender a nós mesmos. Quando a gente entende a nós mesmos, o nosso interior, e não o que é eterno, o que é pós-vida, quando a religião profetiza sobre a nossa vida, a gente acaba se tornando o presente. Acaba vivendo o presente, acaba sendo melhor a cada dia. A religião começou a ser massiva. Antigamente, quando Jesus pregava, ele pregava para 12 discípulos. E quando ele se isolava, aí ele tinha uma vida interior. Ele esquecia que existia a morte, ele vivia o presente. Só que ele mandou profetizar. E isso se tornou um público massivo. E quando se tornou um público massivo, se ressignificou a religião. Então a teoria inicial foi totalmente eliminada. Só quem começa a ler a Bíblia de verdade e analisar que volta à teoria inicial que Jesus passou. As pessoas são muito supérfluas. Elas escutam o que um líder religioso fala, mas não vão a fundo para examinar. A superficialidade se tornou coerência no mundo inteiro. Hoje em dia está muito fácil, por exemplo, passar de ano na escola. Por quê? Porque as pessoas são supérfluas. Não se cobram mais exigências. Leva para o lado da religião. O padre Fábio de Mello ele diz que se tornar padre se tornou fácil. Antigamente, para se tornar padre, eles exigiam que você soubesse latim. Hoje em dia já não é mais uma exigência. Então a falta de exigência acaba deixando a deriva de pensamentos massivos. E nunca saberemos a teoria inicial. Você tem que entender que o milagre ele é espontâneo. Ele acontece na hora que você menos espera ou quando você menos espera. Quando você acredita que Deus é um comerciante que negocia milagres com você, você está errado. Porque Deus não vai fazer isso. Somos movidos por sinais. Conseguimos acreditar em Deus e isso é do ser humano. Não conseguimos se não vemos sinais. Quando vamos a uma igreja católica, vemos várias imagens, contamos vários casos, oramos pelas pessoas. São sinais de Deus. Quando vamos a uma igreja evangélica, quando vimos aquelas pessoas que se estremelecem no chão, gritam, sabe? É um sinal. A gente acredita só em sinais, a gente não consegue acreditar apenas da Bíblia. É como se fosse aquelas ideologias de deixar o Salmo 90 na beirada da sua cama para proteger a sua casa. Ou acreditar num símbolo que representaria Jesus Cristo pregado na sua parede. Ou uma imagem, um quadro. Isso tudo o padre Fábio de Mello diz que é o que Deus mais repreendia na Bíblia. Que é o paganismo. Acreditar em coisas pagãs e não apenas em Deus. O Karnal ele especifica uma coisa: a gente acredita em símbolos o tempo todo, não é da religião. Por exemplo, acreditar na aliança. O que é a aliança? Nos tempos da Grécia Romana, acreditava-se que a aliança era o círculo perfeito colocado no dedo esquerdo, levava diretamente ao coração, porque o coração ele fica do lado esquerdo do nosso corpo. O padre Fábio de Mello já retruca e fala: é justamente isso que o mundo precisa, de esclarecimento. Às vezes fazemos as coisas que fazemos sem saber o porquê fazemos. O padre Fábio de Mello ele explica que fazemos as coisas apenas por Deus, mas precisamos desse motivo. E às vezes a falta desse motivo tornou as coisas mais difíceis. Hoje em dia a religião se tornou um bem material, onde ter significa glorificação. Eu tenho um carro, foi Deus que me deu. Eu tenho uma casa, foi Deus que me deu. E às vezes Deus não dá coisas materiais, dá vida. Deus é para dar vida, não coisas materiais. Sim, são bênçãos na nossa vida, mas isso foi mérito seu, não foi, entre aspas, de Deus. Porque Deus vem para te dar esperança, vem para te dar vida. O padre Fábio de Mello ele diz que as pessoas elas acabam usando Deus como meio de se amostrar. Ele põe em pauta Belém Pará, onde Jesus Cristo nasceu. Ele diz que é absolutamente impossível ir lá. Primeiro porque quando você chega lá, nas estrelas de 10 pontas, onde ele senta para orar, já vem o sacerdote falando para ele ir rápido, porque a fila tá imensa. Ou seja, não se pode mais orar. E quando ele vai para, por exemplo, um santuário, ele vê só as pessoas tirando fotos e postando nas redes sociais. Para o quê? Para se amostrar. O desejo de mostrar que está bem
Mostrar que estar com Jesus Cristo se tornou algo banal. Ninguém mais realmente quer estar lá, apenas quer mostrar que está procurando. Acaba denegrindo totalmente a religião. Agora me conta aqui, o que você achou desse capítulo? Lembrando que tudo que eu estou passando aqui é tudo que eu estou lendo do livro Crer ou Não Crer, do Leandro Carnal e do Padre Fábio de Mello. Então comentem aqui embaixo, se inscrevam e deixem o seu like. Ainda tem muito que conhecer e eu vou estar aqui para ajudar. Valeu, fui!